Brazão, Ademir Quintino. Você é Sujou bem a luva. objetivo sobre os 77, Gabriel Brazão, goleiro do Santos. Não teve culpa nenhuma nos gols, não fez nenhum milagre, mas também foi pouco participativo do jogo. Não teve culpa, mas não fez nenhum milagre, é isso. Olha, gente, sinceramente, eu não tenho o que falar dele, né? O gol do Marcinho não tinha o que ele fazer, o gol do Ananias não tinha o que ele fazer. Eu cobro dele a questão dele melhorar no jogo com os pés, porque é muito bom taticamente se um goleiro estiver muito bem com os pés, ele mesmo pode fazer a saída de 3 por dentro, né? Que está muito longe do Brasão fazer isso. Mas hoje daria até para ter esquecido de colocar a foto dele aqui, viu, Ademir? Mas a gente não faz isso, né? Igor Vinícius voltou para a lateral. Achávamos que seria o Gabriel Menino, né, Ademir? Aliás, você acertou, né? Tinha gente aí no... Gente, inclusive até recebi aqui mensagem no privado do Instagram. Pô, o Vitor Hugo ignorou o que o chat tava... Gente, o chat não é fonte. O chat não é fonte. O do Igor Vinícius, o Vitor Hugo tava certo. Não jogou o Gabriel Menino. Jogou o Igor Vinícius. Se o Vitor vai do chat na live pré-jogo, ele erra. Então, gente, vocês também têm que respeitar o profissional de não se basear no que... Agora, se o chat informar que houve uma nota oficial, que o treinador falou, o Vitor Hugo não vai ignorar isso. Agora, desculpa, gente, vocês fazem o programa com a gente, mas não são fonte. É isso. E outra, a gente também não gosta muito de se basear... O Igor Vinícius saiu jogando, o Vitor Hugo estava certo. E Ademir, também não gosto muito também de se basear em algumas, né? Isso aí eu aprendi contigo, né? Se basear nos outros, muito nos outros aí, mesmo respeitando, porque... Não tem que se basear no outro. Tu mesmo já explicou sobre quebrar a cara, né? Isso aconteceu comigo. Há alguns anos atrás eu não tinha uma determinada informação. Um companheiro disse que era aquilo. E eu repeti como se fosse minha informação. Resumindo, eu não tinha informação, eu errei junto com ele. Depois desse dia eu falei, pra mim não serve. Ou eu erro sozinho, eu erro baseado na minha fonte, ou eu simplesmente vou me abster, porque eu não tenho informação. E não é vergonha tu não ter informação. Vergonha é tu mentir. Não, fala. Vergonha é tu mentir. É ótimo. É tu induzir o teu público ao erro. Isso é vergonhoso. Quanto ao Igor Vinícius, foi muito mal, Vitor. Ele não apoiou e marcou mal. Olha, o não saber, gente, é muito bom porque gera espaço para novo conhecimento, né? É que hoje o cara demora para responder, vai no Google e se satisfaz com aquela primeira resposta, né? Aliás, gente, um alerta aí, hein? Quem às vezes tá até apostando aí, tá quebrando a cara, teve um cara que me... Como é que fala, o Ademir, quando tu coloca um cara pra... Lembra antigamente o cara dava a mão e tu tinha que cortar? Como é que chama a pessoa que faz isso na aposta? Tem um nome isso, gente. Sabe? O cara que... Corta aí, o cara falava antigamente. Lembra disso? Tem um nome aí, o cara que... E teve uma pessoa que falou assim, pô, Vitor, quebrei minha cara. Fui apostar com um cara aqui, porque, pô, eu coloquei aqui no Google, a inteligência artificial me falou tal coisa aqui de jogador na Copa do Mundo tal, e ela errou. Né? Falando, por exemplo, que o Silas não entrou em 86 na Copa e tal. Entrou sim. Falei, não, cara, tá errado isso aí. Entrou e a inteligência artificial errou. Ou seja, gente, do mesmo jeito que a gente hoje vive um momento diferente de outra época, como é que era antes, Ademir, quando a gente era moleque? Pô, passou na TV, saiu no jornal. Quando tu falava isso, significava o quê, Ademir? Pô, então é verdade. Não tinha essa ideia ilusória que a gente vivia? Hoje tem gente que está se apoiando na inteligência artificial. Cuidado, hein? Pelo menos com relação ao futebol. Outro dia tem uma pessoa que me procurou e deu um parecer aqui, ó. Tá errado. Aqui, o Google falou que tem que fazer isso. Fazer. O Google advogado, ele sabe dos detalhes do processo. Então, como é que ele pode falar um negócio desse? Não, isso aqui não condiz com a verdade. Se você procurar um profissional... gente, eu estou estudando bastante os negócios de inteligência artificial. Eu sou um cara que também vim da área de tecnologia, né? Fiz site, porra, em 2000 eu estava fazendo o site. Cara, o caminho é tu abastecer a inteligência artificial para ela fazer junto, hein? Esse negócio da ideia da galera achar que a inteligência artificial vai fazer sozinha, só tu escrevendo e digitando. Vai com calma, hein? A Copa do Mundo eu fiz um teste que um dia eu vou mostrar esse teste que eu fiz, hein? Como errou. Igor Vinícius, para mim, como eu disse já muitas vezes, ele oscila. E ele e o Gabriel Menino, pelo menos, vai ter uma briga pela posição, Ademir. E vou mais. Quando ele saiu, melhorou a lateral direita, tá? Quando ele saiu, melhorou. Então, isso é um sinônimo que ele foi muito mal. Mas pelo menos tem uma briga por ali. Do outro lado não tem, né? E o nosso zagueiro Veríssimo?
Tá, não O que foi tu me bem, não. diz? Não foi bem. Nem Fra, nem Fru. Aliás, foi mais pra Fru do que pra Fra. O que eu tô querendo dizer com isso? Ele foi envolvido nos dois lances aí. Não conseguiu evitar os 2 gols da Chapecoense. Principalmente no primeiro. Olha, cara, eu já vi ele jogar partidas muito melhores. Acho que hoje ficou abaixo. Eu acho que ele sofreu até com o Bolazzi ali. Eu não Sofreu, gostei, não, Ademir. sofreu, sofreu. Não gostei. Quando o Bolazzi viu que não tava arrumando nada com o moleque, foi pra cima dele e começou a ganhar umas dele. Olha, cartão injusto para ele hoje, segundo o Não nosso grande concordo, Antônio Antônio. da Não achei Flórida. injusto, não. Ele perdeu a jogada no chão e foi reclamar com o árbitro. Não concordo contigo, não. Os Desculpa. jogadores fizeram uma leitura, no meu entendimento, eles fizeram uma leitura de que o árbitro era fraco. Fraco no sentido psicológico, né? Endosso. Que o pessoal já tava dando de dedo nele, aí os caras quiseram se crescer para cima dele, ele usou a defesa dele, que é o cartão, né? Ananias, camisa 26, Ademir. Eu espero só, Ademir. Eu vou falar até antes que tu dessa aí. Vou ser bem sucinto. Foi o Santos, ele fez um gol contra, só que eu espero que os torcedores, aqueles que esperam a primeira falha de menino da base para começar a chamar de bagre, pensem bem, tá? Pensem bem, porque o Luan Pérez falhou inúmeras vezes e continuou tendo oportunidade. O menino teve a infelicidade de fazer o gol contra, né? Que é muito mais culposo do que doloso, mas esse menino tem potencial, gente. Tem potencial. É isso aí, Ademir, é contigo. Fazia um bom primeiro tempo. Segundo tempo foi mal. Não só por causa do lance do gol. Ele foi envolvido nos 2 lances aí também, junto com o Arão, com o Escobar. Mais o Arão e o Escobar. Não foi bem no segundo tempo dele. E acabou que foi muito pelo lado esquerdo, né? E assim, gente, quando acontece isso, a culpa não é só dele e do Escobar que estão defendendo, e sim dos companheiros que não ajudaram a fechar o setor, né? Que foram jogadores de outro setor que apareceram por ali. Por exemplo, o Bolazzi não é um cara que joga pelo lado direito, e ele surgiu por ali. Lateral esquerdo, Escobar, Ademir. Você lembra de lances relevantes do Escobar no jogo? Lembro, ele sendo envolvido pelo Giovanni Augusto nos 2 lances. Foi péssimo. Então, agora, cadê as Escorbazetes que ficam aqui? Cadê esses desarme apenas, Escobarzetes? gente. Ele dá carrinho, ele suja o calção. Pô, se é o calção, eu só dou uma cagada no meu calção, eu vou sujar o calção também, porra. Que beleza, Ademir Quintino. Dá Que licença, bom. rapaz. Gostei do exemplo. Cara, eu acho assim, né? Tu termina o jogo e tu Não vê é que ele não jogador comete pro nenhum, Santos, gente. Não é ou um jogador. desarme, Pra ou uma quem teve Kleber, interceptação. quem teve Léo, isso não é jogador pro Não, nem Santos, porra. começa. Nem começa, Ademir, senão tu vai fazer o pessoal chorar. Minha preocupação qual é, gente? Lado direito, Igor Vinícius vai mal, Gabriel Menino entra melhor no outro jogo. Vamos lá, Gabriel Menino, é contigo. Pô, Gabriel Menino, não tá legal. Igor Vinícius tá se doando bastante. Vamos lá, vamos fazer essa briga. O lado esquerdo não tem, gente. O lado esquerdo ou vai tu mesmo. Não tem, gente. Vai colocar o Ananias na esquerda, vai colocar o Luan Pérez ali. Vai perder o motorzinho que é o Barreal, que corre por 2 ali. Não vai. E o Santos tá aí impedido, né? De colocar jogador da base? Não tá. Né? Rafael Gonzaga, por exemplo, eu acho que tecnicamente é superior. Eu preferia ter paciência com ele do que a insistência Os nesse cara jogador. jogavam esse rapaz e deixavam o Souza no banco. O tempo mostrou Mas quem sabe o que estava acontece, certo e quem Ademir? estava Tem gente errado. que fez campanha. Ademir, teve pessoas que fizeram campanha colocando o Escobar acima do Souza. E não foi por pouco tempo, não. E tá Isso, viu? renovando, tá? Durou. Vamos falar também que tá renovando? Não, né? Ah, desculpa. Meu Deus. Renova aí até 2032 com ele. O Ilharão, Ademir. Mais que a apresentação do William Arão, Ai, eu Jesus. fiquei mais puto mesmo, PUTO, com o discurso do Cuca na coletiva. Eu acho que isso até atrapalha o Arão, se tu quer saber. Isso atrapalha o Arão. Porque acaba que todo mundo vai ter um holofote maior e vai começar a olhar com lupa e fazer comparações entre ele e o Oliva. Tu vai ver quantas pessoas vão fazer post comparando ele com o Oliva durante a semana. Ele acabou criando uma coisa entre um e outro que não faz sentido. O Cuca é experiente. O primeiro gol, ele chega atrasado no Giovanni Augusto, ele fica pra trás. Ademir, chega atrasado não, ele é atrasado. Ademir, por favor, Ademir, você viu o jogo na Vila. Me diz uma coisa, o Arão manca ou não manca? Ele corre feio, Vitor. Corre feio. Ele corre feio, uma resposta maravilhosa, hein?
Tá disputando com o rapaz que falou da roda gigante, Ademir. Ele corre feio. Eu vou colocar isso no próximo scout que eu fizer, Ademir. Para negar um jogador, A eu falo, olha, corrida não dele é contrata porque feio ele corre demais. feio. Meu Deus do céu. Olha, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Ele tem boa técnica, até porque senão ele não conseguiria nem estar jogando, né? Mas, cara, como ele deixa a desejar, gente, com relação à parte da dinâmica, da intensidade. Ele é aquele cara que não consegue abrir passada, gente. Sabe o que eu falo abrir passada? É abrir aqui, aqui, abre passada, corre, filho, vamos, bate o pé na bunda. Ele não consegue fazer isso. Não consegue. Bom Tempo, Ademir, teve um lance que o Bom Tempo fez no jogo, aquele para só para a gente pode dizer que não nasce flor. Se ele, cocô, depois né, do primeiro drible ele se livra da bola, era a melhor tomada de decisão, tá? Eu sei, mas não, só pela plástica, Ademir. Teve um lance que ele dá 2 bolas no meio das pernas do tal do Deu 2 bolas no meio das pernas, foi do Max, da Chapecoense. Porra, Ademir. Aquela hora ali foi legal, vai. Se fosse numa pelada, uma brincadeira, né? Claro que desapareceu na segunda etapa, Vitor. Desapareceu. Então. E quando joga Roleze, Neymar Pronto. Tu falou o que eu ia falar. Pronto. E Gabriel Barbosa sobrecarrega e ele some. Gente, isso não é passar pano. É uma questão de análise tática mesmo. Cara, o Santos, quando joga com Roleze, Gabigol e Neymar, Gabriel, Bom Tempo e Barreal vão pro sacrifício, gente. Vocês não têm a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida disso. É mais complicado para as pessoas entenderem, vendo no calor do jogo. Quando tu revê uma partida como essa, tu consegue entender melhor isso que eu tô dizendo. Mas assim, Ademir, o meu receio é que esse jogador seja vendido. Agora deram a camisa 8 para ele, que eu achei bem bacana, nem trocou na tela aqui ainda. Um abraço pro Vitinho Santos, que sempre colabora comigo nesse sentido, Ademir, aqui nas imagens aqui dos jogadores, pra gente usar nas lives. Achei muito legal esse negócio dele usar a camisa 8, achei bem bacana, mas é a bola da vez, hein, Ademir? Essa janela aberta aí é a bola da vez. Se alguém aparecer aí com menos do que ele vale, eu duvido que o Santos vá segurar, viu, Ademir? Duvido que o Santos vá segurar. Duvido muito. Chegou ele aí, ó. Rolê. Não deu nem pra cansar ele, viu, Ademir? Errou tudo, era outro que tava borrado. Tinha que procurar o Neymar o tempo todo. Pois é. Isso aí tem que ser uma coisa que eles têm que conversar. Eu acho que tem que partir até mais do Neymar, que é um cara muito maior, né, no futebol. Ele mesmo compreender que ele inibe os caras, porque os caras também são cagalhão. Verdade é essa. Verdade é essa. Se é uns caras com mais personalidade, Ademir, até pode chegar com o Neymar e falar, Neymar, porra, puxa a marcação, deixa eu com a bola aqui, espera um pouco na área. O Neymar jogou daquele jeito que a gente fala que não é o ideal, buscando a bola o tempo todo, aí a bola cai no pé dele, o time fica todo parado. Cara, se tem uma coisa que me incomoda vendo o jogo do Santos, é a baixa movimentação, Ademir. E o Neymar jogando diminui essa velocidade ainda mais, porque o Roleze com o Barreal, pode perceber, os dois ficam se movimentando, tentando procurar um outro, quando não tá o Neymar. Só que o Neymar não pode ser um problema, gente. Me desculpa, pode ter tudo que envolve o Neymar por fora, que eu critico e tal. Mas vamos falar só de bola. Como é que tu pode pensar no Neymar dos três se ele a sair? Não pode. Tem que pensar se sai o Gabigol ou o Rolaiser do time. Se é o Gabigol que vai ficar mais adiantado como um falso 9, o Santos é um time que leve, que não tem a referência que o Neymar seja caiu surpresa. Esse rapaz, Vitor. O Cuca tinha recuperado ele, mas caiu assustadoramente de novo, cara. Antes da pausa pra Copa do Mundo, era o melhor jogador do Santos, Vitor, mas não entendo isso. O torcedor interpreta que ele quer sair. Só se não tá recebendo, lá, é um dos caras que não tá recebendo e quer ir embora, só se for isso. Tu acha isso, Ademir? Não sei, viu, cara? Eu sempre me recuso a falar isso, porque já vivi situação, no próprio Santos, quando eu trabalhei em 2013, em que havia atraso, tu sabe disso, e isso aí não era colocado em questão, viu, Ademir? Mesmo depois se perdesse um jogo, eu lembro quando a gente perdeu para a Portuguesa, aquele jogo que o Vladimir substituiu o Aranha, lembra? Tava lá de muleta e tudo, 3-0, 3 gols do Gilberto. Então, mesmo depois de uma situação como aquela, não era colocada em pauta a questão, pelo menos dentro do vestiário, ou entre os jogadores, ou alguém falando alguma coisa pro Claudinei, relacionada à questão salarial, e tu sabe muito bem que havia atraso também naquela época. Tu sabe disso. Havia atraso. E tinha aquela coisa de dizer, pô, o Montijo não joga, tá machucado e é o maior salário.
Não tinha isso, Ademir? Ciúme do argentino? Tu Opa, sabe disso, pô. o Opa, um Cícero abraço tinha pro ciúme dele. Cícero. Pronto, já eu ia mandar um abraço, o Ademir já logo. Já passou um tempo, né, Ademir? Já caducou, como diz o outro. É igual Olha eu o no Barreal auxiliar aí. do Sampaoli. Já tá lá no Tadieres, eu falei. Olha o Barreal aí, Ademir Quintino. Uma das poucas figuras lúcidas do Santos, mas não sumiu no segundo tempo. Mas se eu tivesse que exaltar alguém, ele deu. Olha, Ademir, mas pra mim, ele, o Bom Tempo, é indiscutível titular e não é pra sair do time. Que Não, não quando pode eles sair não do time, tiverem, não a pode galera sair vai do ver time. Não, a não, não, merda que não, fica. não, não, não. Mas hoje não foi bem, Vitor. Hoje não foi bem. O Felipe Duarte tá falando que ele fica com a boca aberta, né? Por isso que cansa. E ele Eu é lembro que argentino o mesmo. Quando Toninho precisa Cerezo dar era uma assim, né, reada no Ademir? sapato, ele dá, viu, Vitor? Neymar Júnior, Ademir, camisa 10. Porra, marcou E 2 aí? gols. O primeiro é de quem conhece de futebol. O segundo, ele que começa a jogada. Pô, se eu falar que ele foi mal, eu tenho que apanhar de cinta. Ele foi o melhorzinho do Santos. Mas o Cuca tem um problema, gente, para ajustar esse time taticamente. Mas tinha que ter Tem sido que tirar o substituído, porque melhor ele do morreu no Neymar. final, Vitor. Tinha que ter sido O substituído, isso não melhor do aconteceu. Neymar não é fazendo essa função e esse tipo de jogo, gente. Não é o melhor para ele. Não é. Se ele não confia nos companheiros para esperar a bola mais próximo da área, a área protege ele. Ele tem que aparecer eventualmente até para gerar uma surpresa. E não tem, Ademir. Ele fica numa zona morta esperando, o time roda para chegar a bola nele e ele iniciar as jogadas. Ele até levou vantagem muitas vezes no contra um, né, saindo da esquerda para dentro. Mas o time do Santos precisa arrumar um jeito de jogar com ele que seja mais produtivo para o clube, para o coletivo. E claro, não é que é melhor para o Neymar, o que é melhor para o time. Só que for melhor para ele, vai ser melhor para o time, porque ele é um cara que pode decidir, né? Ele é um cara que E tem a pra, questão da bola parada e tal, mas ele ser o meio-campista para carregar a bola e ficar todo o tempo todo com a bola, não é o caso, gente. e pra não dizer que não falei das flores, continua pilhado e tomando cartões bestas. Ah, o Thiago falou que nem o Cuca foi melhorzinho. Pois é, Demi Quintino. Passar aqui pro Gabigol, mas eu só vou te pedir uma licencinha para ir no toalete. Vai lá. Tu prefere dar uma pausa ou tu continua Não, fazendo o pode Gabigol? deixar Tu que aí. manda aí. Daqui a pouco eu vou. Se Tu tu que demorar, sabe. eu ponho o Adilson Giroto. Não, É... não, não. Demorar eu não vou, né? Se eu fosse sair para fazer o número 2, ia ser difícil, né? Muito difícil. Não, então vai lá. Dá a tua opinião. O Gabriel Barbosa não foi bem hoje. A bola não chegou. Acho que dificulta muito o jogo pra ele com o Neymar e com o Roleiser. O Santos não encaixou o jogo com os três juntos. Tanto que o Santos empatou 3 jogos com os três juntos. Eu vou repetir aqui na QTV o que eu disse na Energia 97. Alguém duvida da capacidade do Gabriel de fazer gols? Isso é indiscutível. Alguém duvida da qualidade técnica do Neymar? Você pode duvidar da explosão, de arrastar, que ele não faz mais. Isso é indiscutível. Alguém duvida da capacidade do Rolês de jogar? Não. Mas coletivamente os três juntos, eles não marcam pressão na frente e facilita a defesa adversária. Eu acho que não encaixa. Vamos ver o que o Cuca vai achar. Eu acho que não encaixa. Tá? Falamos do Gabriel Barbosa. Vamos pro próximo aqui. Gabriel Menino. Entrou no segundo tempo deixa eu pegar aqui minhas anotações. Aos 17 do segundo tempo. Foi melhor que o Igor Vinícius. Foi muito melhor que o Igor Vinícius. Ele não tem velocidade, né? Que alguns alas têm. Por exemplo, o Michael, que jogou na seleção brasileira na Copa da África do Sul em 2010, tinha uma velocidade absurda. Ele constrói mais por dentro, mas foi mais eficaz do que o Igor Vinícius, na minha opinião. Não foi aquela partida maravilhosa, mas foi mais eficaz. Christian Oliva. Apesar de ter jogado pouco, deixa eu ver com quantos minutos entrou o Christian Oliva. O Christian Oliva entrou também aos 17 do segundo tempo. Não fez uma sumidade de partida, mas foi mais... Foi melhor do que o Arão, na minha opinião. Primeiro que ele não comprometeu algo que aconteceu com o Arão. Segundo que ele marca bem e ele se apresenta um pouco mais à frente. O Arão só se limita a jogar na frente da área. Então,
Na minha opinião, o Olívio é só mais fraco na opinião do Cuca. Só na opinião do Alex Steven ou Cuca. Mas não se destacou, não. Mas ele tem que ser titular no lugar do Arão. Vou esperar o Vitor Hugo voltar aí para ele falar do Christian Oliva. Ele foi mais objetivo do que o Arão. O Vitor Hugo tá voltando aí. Pronto, Ademir. Fala do Christian Oliva aí que eu já falei. Pois é. Christian Oliva, pra mim, eu não sei qual o problema do Cuca com ele, Ademir. Tu desconfia que seja, não? Não. Porque assim, não sei se de repente a questão dos treinos está influenciando. Não sei o que pode ser, Ademir, mas eu prefiro ele que o Arão, sem pensar muito. Idem. Mas ele coloca ele até atrás do Gustavo Henrique, se tivesse à disposição, né? E só para citar aqui, Ademir, que eu não falei do Gabigol. Gabigol teve apenas aquela oportunidade, né? Ou eu estou esquecendo algum lance? Não, uma Que só. ele antecipa e chuta de esquerda. Exato. Eu vou até verificar. Uma finalização apenas. Então, assim, fica difícil de quantificar até que ponto é culpa dele, como centroavante, de não ter gerado mais possibilidades de gol. Ele, como centroavante, eu acho que ele é um ser dependente no jogo. Eu não estou minimizando o lado da crítica, é só uma constatação de que o Santos tem dificuldade de criação. O Gabigol foi pouco acionado. Tá, Denis? Só vou falar rapidamente e também dizer que Gabriel Menino, para mim, no momento, para a gente poder equalizar contigo aí nas análises, é titular no lugar do Igor Vinícius. Mas eu gostaria de ver ele e o Igor Vinícius ao mesmo tempo, vendo de quem joga melhor pelo lado esquerdo e sacaria o Escobar do time. Já falamos do Oliva. Chegou ele, Ademir, o homem da Copa, hein? Teve gente que achou que o Santos ia vender ele, hein? Meu Deus. Vai vender, né? Porra, vai pra Copa, o Santos vende ele. Puta que pariu. Tu achou que tinha se livrado dessa, né, Ademir? Eu vou esperar mais uns jogos pra falar dele. Fala tu aí. Cara, eu vou falar até pro Lucas. Sabe o que aconteceu, Lucas? Minha casa aqui tem o andar de cima e o andar de baixo. E aí, pô, suíte e esposa. O outro, minha filha. Eu tive que ir no banheiro lá de baixo aí. E eu ouvindo o Ademir falando aqui no meu sem fio, Ademir. Aí perdeu a conexão lá no banheiro. Aí eu subi correndo as escadas. Aí já viu, né? O gordinho abafa. Sobre o Gabadeiro, Ademir, eu tinha expectativa que o Santos iria pelo menos, eu não digo nem ter lucro, mas... Estava vendido pro Portsmouth. Estava vendido pro Portsmouth. Como ele foi pra Copa, o Santos quis ganhar dinheiro, aí os ingleses, que não são bobos, então toma de volta. Eu achei, que eu não veria mais ele vestir a camisa do Santos. Eu não sei se alguém aí achou diferente de mim. Eu achei. Enfim, vai ter gente que vai querer dar mérito dele de ter sofrido o pênalti, né, Denis? Sabe como é que é as coisas, né? Aí entrou, sofreu um pênalti. Olha o Lucas Silva falou. É outro que chuta o chão, baralho. Meu Deus do céu. Olha o Felipe Duarte, nessa foto ele nem tá vendo a bola. Então, ele não tem foto atualizada, gente. Já na próxima vai entrar aí ele com a camisa na 9bet, né? É 9bet, né? Patrocinador do Santos. Ai. Torcer pro Cabadeiro. Olha, Ademir, vou te contar uma coisa, hein? Nem na Chapecoense o pessoal ia querer. E aí chegou ele, né, Ademir? Um dos atacantes mais bem pagos do futebol brasileiro. É importante que se diga, hein? Um dos atacantes mais bem pagos do futebol brasileiro. Você sabe o Flávio Lopes? Que foi pra Copa, Ademir? Sei. Da Argentina e tal. Não ganha o que ganha esse rapaz aí não, viu? Não ganha, não. Chega próximo a 1 milhão, mas não ganha o que ganha o Rony. Ademir, tu não acha que chegou a hora, eu não sei o que o pessoal acha aí, do futebol colocar parte dos ganhos dos atletas vinculado? Isso seria o pessoal chama de produtividade, mas a produtividade acabou sendo encarada de uma outra forma, né, Ademir?
Ó, tu tá velho, joga só pela produtividade. Não, gente, eu quero colocar produtividade em todos os contratos. Ah, o empresário do Rony veio e falou assim: olha, eu quero 1 milhão. E eu aceitei contratar. Ele ganha mais de 1 milhão, tá, gente? Mas eu aceitei contratar, David. Qual é a minha ideia? Ó, pelo menos, tá, gente? Pra fazer um negócio bem rápido aqui, o raciocínio. 500 mil eu te dou. E eu não aceitaria nem 500 mil pra ele, tá? Um exemplo. Os outros, tu vai conquistar. Como? Estando apto, né? Não tendo nenhum tipo de indisciplina, etc. Falta treino, tal, etc. Obviamente. E com resultados em campo. Resultados em campo, gente, não é só medir com gol e assistência, tá? Existem outros parâmetros aí que dá para ser colocados. Para que o cara conquiste aquilo que ele acha que é justo ele receber. E eu digo isso, sabe por quê, gente? Porque o jogador tem bicho também quando ganha. Os clubes estão todos fodidos, gente. Os clubes precisam repensar isso aí. Só que quando o cara vai mal e não atinge, não existe justa causa no futebol. A não ser que seja por uma coisa disciplinar, etc. Mas por que você só tem que... Quando ele vai bem, ele ganha, mas quando ele vai mal, não tem nenhum decréscimo, não tem nada que acontece com o atleta. Eu não digo assim, jogou mal, manda embora, gente. Não é isso, não. É ele não ganhar 100% do que ele pede se ele não entrega aquilo que foi prometido, porque no contrato só tem direitos e deveres. Só que assim, o clube só vai com a bunda, Ademir, nos contratos dos clubes. Os clubes só vão com o bumbum, gente. Quando que o Rony perde, Ademir? Não leva mal, não, mas não vai funcionar nunca o que tu falou, Vitor. Porque outro clube se submete a esse tipo. Aí ele Por vai isso tem que pro ser outro uma coisa entre os clubes, Ademir. Tá todo mundo Sim, quebrado, teria que ser Ademir. um pacto, igual eles fazem, ó. Não vamos aliciar jogador entre os times grandes. Tem que ser. Ou todo mundo se sujeita a isso, porque senão sempre Só vai que é o corromper. seguinte, Ademir. Qual clube no Brasil não tá quebrado? Flamengo, Red Bull, Palmeiras. Acabou. Eu falei, Cruzeiro, porque o cara tem dinheiro, tem um monte de dívida. Só esses Vai ter um quatro. monte de dívida. Só esses 4. Coloca os... Gente, como é que pode não ter nenhum tipo de mudança drástica? Aí os empresários estão indo de helicóptero, de jatinho. Jogador como esse ganhando mais de 1 milhão. E eu não quero colocar o Rony de bode expiatório, não. É só uma coisa que precisa ser repensada, gente. Agora, quando acontecer a questão de proibir os anúncios de bet, como é que vai ficar? Hã? A conta não fecha em lugar nenhum, gente. Puta que pariu. Tassiano jogou pouco, hein? Deixa eu ver quantos minutos aqui. Ele entrou ao mesmo tempo do Rony, Ademir. Entrou Ele pegou pouco na bola, 17 minutos do segundo tempo. 15 minutos em campo aí. Quer saber quantas vezes ele pegou na bola? Eu te falo. Sem nenhuma dificuldade. Não quero não. Teve 4 ações com bola em 17 minutos. Pouco. 4 ações com bola. Ações com bola, gente, foi o quê? Eu vou até falar aqui o que ele fez. Quais foram as ações com bola? Foi 2 passes, tá? E duelos que ele teve. 2 passes. O Tassiano entrou, gente, jogou 17 minutos contra o último colocado e deu 2 passes. O Rony, Ademir, que na cabeça dele ele acha que ele é o Bebeto, né? Pô, ele só quer fazer gol de bicicleta e de voleio, Vitor. Olha, meu amigo, eu vou te falar. O Rony finalizou 3 vezes. Pra tu ver como o Tassiano tá mal, hein, Ademir? O Rony teve, entrando no mesmo tempo que ele, 10 ações com bola. O Rony deu 4 passes e conseguiu errar 2. Que bom, hein, Rony? Um dos 3 chutes dele foi bloqueado e nenhum dos chutes que ele deu foi no gol. Tá aí. Rony e Tassiano, brilhantes participações. E aí chegou o cara que escala o time, o homem do sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu não vou medir palavra não, hein? Hoje eu não vou medir palavra não. Evacuou e sentou em cima. Cagou em colocar o Igor Vinícius na lateral direito. Olha, eu tava acho que com virose quando colocou o Ilharão no time. Demorou demais pra tirar o Rolês e insistiu com os 3 e não era pra ter levado o Neymar até o final. Então, porra, olha quanta coisa eu falei do treinador. Eu posso só te falar uma coisa que eu acho que tu falou, não errado, mas que eu acho que foi diferente, Ademir, que eu aprendi com um amigo meu, achei legal. Não é que ele, como é que tu falou que ele fez? Ele evacuou e sentou em cima. Um amigo meu disse que é o seguinte, o cara cagou na mão e bateu palma. Que é bem mais bonito de imaginar, né? Porque tem aquele cara que... Uma das coisas pior que tem na tua infância é quando tu tá jogando bola na rua e, de repente, tu pisa descalço no totô do cachorro, né? Quando tu pisa num totô que não é do cachorro e que foi um ser humano que fez na rua, é bem pior, hein, Ademir? Que sobe entre os dedos o Jonathan Langato nos agradeceu aqui, Vitor, que ele falou que tá jantando. Eu tentei ainda, né?
Desculpa, viu, amigo? Desculpa de verdade. Mas é porque ele cagou na mão e bateu palma, né, Ademir? E será que o Cuca, né, com a idade que ele tem, o tempo que ele tem no futebol, será que ele não tem peito de, Porra, por a exemplo, chegar pro resposta que Neymar ele e falar, deu pro não, Pedrinho na faz do meu Roca, jeito? eu achei que foi uma resposta tão covarde, Vitor. Desculpa o termo, tá? Ah, cara, eu não preciso eu não preciso desse pessoal pra fazer meu trabalho, cara. Não preciso. Então eu não vou ficar fazendo média com ninguém, não sou padeiro. Porra, ele falar o Pedrinho perguntou, por que você botou Ô, o Ademir, Igor explica Vinícius? que média é chamada de pão francês. O pão É, francês aqui na de Santos é Baixada é média, viu, chamado de gente? pão francês, é. É média, média. Ó, o Pedrinho perguntou, por que você votou com o Igor Vinícius, já que o É, Gabriel Zé. Menino... O Gabriel Menino foi bem. Por que você botou o William Arão, já que o Oliva foi bem? E por que você não desfez a trinca lá? Aí o começo da resposta do Cuca é, agora com o resultado construído, fica fácil falar, né? Cuca, eu falei antes do jogo. Eu falei antes do jogo. Só pega meu comentário lá na Energia 97 FM, na hora que começa a jornada. Falei de todos esses problemas aí. Pra mim não serve, Cuca. Pra mim não serve. Desculpa, Vitor. Ah, Ademir, eu não queria nem que ele tivesse vindo, né? Ah, tu preferia então o outro? Não, não. Só não queria também que fosse ele. Já que ele tá aí, é ele, a gente é obrigado a falar. Sinceramente, a minha verdade é essa. Eu Ó, tenho um desgosto profundo o de ter o Elton disse Cuca que como tava treinador do comendo meu pizza time. e agora está pensando na bosta. Ô, Elton, espero que não seja pizza de chocolate, né? Que aí dá uma piorada considerável aí, né? Enfim, eu não queria nem que esse senhor fosse treinador do Santos, sendo bem franco para vocês, mas ele é o treinador, a gente é obrigado a falar que o time do Santos, quando vai bem, e não é mérito dele, cara. Me desculpem, gente. Não é mérito dele. Por quê? Porque se quando vai bem, aquele sistema que dá certo, que o pessoal quer elogiar, fosse realmente da convicção dele, do mérito dele, ele manteria. Ele manteria. Ele manteria, ele não mantém, cara. Ele não mantém as próprias convicções dele, Ademir. E eu posso estar enganado, Vitor. Mas hoje, pelas respostas que ele deu na coletiva, ele não queria colocar esse time hoje. Meio colocou pra mostrar, ó, não vai funcionar, tá?